Olá, quem nos acompanha, começando mais uma análise crítica, quase uma autópsia aqui das Class Notes. Hoje é 6 de junho de 2025. Isso aí. E na nossa bancada, as notas do English Conversations Course Turma T247. Tiago, Mário, Douglas. Nível A2 pelo quadro europeu. E a escola é a Academia BSB. Aquela que diz que usa IA e material novinho, tipo filme de 2025 mesmo. Gostam de se gabar, né? Bom, nosso foco aqui é ver como a aula especial, a Movie Class, funcionou. Principalmente a aplicação do Present Perfect e das expressões idiomáticas que surgiram. Exato. Vamos dar uma olhada nesse roteiro de aprendizado. Gramática, vocabulário direto do filme, pronúncia, uso prático, até a tarefa de escrita inspirada no curta que a turma assistiu. É isso. Vamos passear por watching, grammar, vocabulary, expressions, writing, pronunciation e language usage, talvez não nessa ordem. Vamos começar então. Vamos pelo começo, ou quase. A experiência de assistir à sessão Watching. A turma viu a parte 3 do curta Luigi Pizza. Fundamental isso, né? Ah, com certeza. Para sacar a língua como ela é falada de verdade. Ver filmes, séries, notícias é essencial. Não adianta só a teoria. Ver o contexto, a emoção, a situação ali acontecendo. O Luigi talvez com problemas na pizzaria dele. Exatamente. E essa atividade de assistir conecta tudo. A gramática que aprenderam, o vocabulário novo. Faz sentido na prática. E falando em prática, vamos pegar o tempero da língua. Expressions. Aquelas que vieram do filme. Tipo, to get foot traffic. Ah, essa é boa. Essencial para qualquer negócio, né? Significa atrair movimento de pessoas, clientes passando na frente, entrando, o fluxo. É o que todo comerciante quer. Mas e quando a coisa desanda? Aí tem to go downhill. Isso. Piorar. E ladeira abaixo. Tipo, se a pizzaria do Luigi começou a perder cliente, a situação went downhill. E para contrabalancear, talvez to go with the flow. Sim, tipo, se adaptar à situação, não lutar contra a correnteza. Deixa rolar. Pode ser útil. E aquela pergunta clássica, what's the matter with you? Que é um jeito bem direto, né? Bem direto. Tipo, qual é o problema? O que tá pegando? Usar na hora certa mostra que a pessoa tá entendendo o sentimento ali. Agora, o esqueleto da coisa. Grammar. A bríblia eterna. Present Perfect versus Present Perfect Continuous. Mas o foco aqui foi no simples, né? Foi no present perfect simples. O importante é sacar a conexão com o presente. Tipo, you have already walked the path. A ação aconteceu, mas o resultado, a experiência, importa agora. Exato. Ou we have learned many things. O aprendizado está aqui, disponível. É diferente do past simple, como last class we learned, que ficou lá atrás, fechado. Essa diferença pega muito para quem fala português, né? Tem que internalizar. E os irregulares que apareceram, bought, brought, broke up, thought, não tem como fugir deles. E dominar isso é importante, seja para o trabalho, para contar uma história, para falar dos estudos. Mostra que a pessoa consegue conectar o passado com a relevância atual. Faz diferença. Da estrutura para as palavras soltas. Vocabulary Current Class. O que pintou de novo? Olha, apareceram termos como factory, que é fábrica, supposedly, ou seja, supostamente, e bowling alley, a pista de boliche. Palavras que ajudam a montar a cena do filme, talvez. Sim, e doubt, dúvida. Algo que o Luigi deve ter sentido. E é bom notar a diferença entre customer e client, né? Não são sempre a mesma coisa. Verdade. E intentional, de propósito, diferente de algo sem querer. Até sleepwalking, sonambulismo, deu as caras. E aquele cuidado básico, to miss versus to skip. Miss pode ser sentir falta ou perder algo, tipo ônibus. Skip é mais pular, omitir. Confundir isso aí pode dar problema. Bom, vamos dar uma respirada rápida, um intervalo e já voltamos com mais dessa análise das notas da turma T247. Fiquem por aí. Pausa breve. Estamos de volta, analisando as Class Notes da Academia BSB sobre a aula de filme do grupo T247. Já falamos sobre assistir ao curta, expressões idiomáticas, a gramática do Present Perfect e o vocabulário novo. Isso mesmo. Agora vamos ver como colocar a mão na massa, ou melhor, a caneta no papel, com a seção Writing.
A tarefa era escrever sobre o filme Luigi's Pizza, uma composição mínimo de 180 palavras, usando tempos passados, conectivos e, claro, a opinião pessoal. Virar um mini crítico de cinema. É uma ótima forma de amarrar tudo. E dava pra direcionar, né? Pro Thiago, talvez focar nos desafios econômicos da pizzaria. Pro Mário, quem sabe, a dinâmica familiar ali. E pro Douglas, talvez a lição moral da história. Sim, cada um podia ter uma abordagem. E o processo de fazer rascunho, receber correção, ajuda demais a refinar não só o inglês, mas a própria ideia. Ok, escreveram. Mas e na hora de falar? Pronunciation Current Class. De que adianta a ideia se o som não sai direito? Aí entram aqueles pares que dão nó na língua. Hear e listen. Qual a diferença mesmo? Hear é ouvir, o sentido físico. Listen é escutar com atenção. Teve também sleepy, com sono, e sleeping, dormindo. Soup, sopa, e soap, sabonete. Cuidado para não pedir sabonete no restaurante. E curse e curso. Importante essa. O método foi aquele. Palavra, frase de exemplo, palavra de novo. Tipo, hear, can one hear that noise? Hear. E frases úteis que apareceram: to stay calm, anywhere else, you should ask for help. Pequenas coisas que, bem pronunciadas, ajudam muito na fluidez. Comparando com a aula passada, onde future e culture deram trabalho, parece que a atenção à pronúncia está aumentando. Ainda tem chão, mas o foco tá certo. E como usar essas frases de um jeito que soe natural. Aí entra o language usage. Pegando call me anytime. Como seria numa conversa? Alguém me oferece ajuda, eu agradeço e digo, valeu mesmo, call me anytime. Soa natural, né? Simples, direto. Ou a outra. Every day there is something new to deal with. Falando da vida corrida. Exato. E aí, como tá a rotina? Ah, correria total. Every day there's something new to deal with. É encaixar a frase no contexto real, sem parecer que tá lendo um script. E, para fechar o ciclo, uma olhada rápida no retrovisor. Vocabulary and Pronunciation Past Class. Foi só uma conferida rápida, né? Os exercícios da aula anterior de ligar palavras, completar frases, só para ter certeza que o básico ficou. E lembrando que reading, listening e speaking foram pulados dessa vez. Foco total no filme. E, no geral, como foi o desempenho da turma T247? Tiago, Mário, Douglas. Olha, eles estão no caminho para fechar bem o A2. A compreensão auditiva, que a Movie Class ajuda muito, está melhorando. O uso das estruturas, tipo o Present Perfect, está ficando mais firme. Cada um no seu ritmo, claro, mas como grupo eles estão avançando. A gente nota que a preocupação com a pronúncia aumentou, embora aqueles pares de palavras ainda precisem de atenção. Mas faz parte. Com certeza. Vimos a gramática sendo usada no contexto, palavras novas como bowling alley e supposedly entrando para o vocabulário deles, e a importância de sacar as expressões idiomáticas. É um processo contínuo. E o que vem pela frente para essa turma na próxima análise? Vamos mergulhar na cultura americana e mais expressões idiomáticas. Entender como a cultura dos Estados Unidos molda a língua deles. Vai ser interessante. E fica a pergunta no ar, então. Será que um americano usaria go with the flow do mesmo jeitinho que um britânico? Ou será que tem uma nuance diferente lá? Suspense. Bom, essa foi a nossa análise das Class Notes do T24/7, direto dos laboratórios da Academia BSB. Exato. E como sempre dizemos por aqui, aprender inglês é mais que decorar palavras. Na Academia BSB, it's not only about the language, it's all about communication.